Boa noite, Grupo Florescer da Alma. Estamos aqui no encontro do Clube do Livro. E aí resolvemos fazer esse bônus para vocês hoje, a gravação do grupo, né, da leitura, dos comentários que a gente vai fazer em cima dessa leitura, para que vocês possam assistir no momento que puderem, tá bom? E quem chegar será bem-vindo, né? Exatamente. Então, hoje, não sei se só para relembrar, eu acho que hoje começa uma história nova, né? A história do Harmut, que ela terminou no último encontro. Não. Ainda é com a Ida. Nós fizemos a diferença entre identificação e modelo, começou com a Ida. Aí, essa ter coragem, aqui embaixo, ó, aí do Hartmut, né? Uhum. Então, aí agora é a Ida aqui que vai falar. Sim. Entendeu? E daí a gente começa ali a individualização, diminui a intimidade nas relações. Então, vou começar a leitura, tá? Tá. Então, a Ida fala assim: num sistema como o que foi configurado aqui, não é verdade que as crianças também recebem algo importante pelo simples fato de existir em tal sistema? Alguma de vocês quer ler? Não, pode ser. Naturalmente, pois é através dessa constelação original que recebem a vida, mesmo quando lhes traz uma carga negativa. Por outro lado, essa constelação também inibe o seu desenvolvimento. Em nosso caso, por exemplo, o pai mais velho assumiu algo, o filho mais velho assumiu algo que dificultou o seu desenvolvimento. Agora, tem chances de crescer superando isso. Então, ele está falando ainda sobre a constelação do Hartmut. Isso, ainda está falando da constelação dele. Que ele assumiu o lugar do tio, que a mãe tinha muita conexão com o tio, né? Sim. Isso, que a mãe tinha muita conexão, e aí quebrou a hierarquia. Isso. Né? Então, é o que ele diz aqui. Que a vida é maior que tudo isso, né? Ele diz bem claro aqui, ó. Naturalmente, pois é através da constelação original que recebem a vida, mesmo quando lhes traz uma carga negativa. Sim. Então, aí o que eu entendo é que dentro da constelação, por vários fatores, enfim, né? Por lealdade, por afinidade, a gente acaba se alinhando com destinos difíceis da nossa linhagem, mas com consciência a gente consegue mudar isso. Exatamente. Que é o que ele fala aqui, né? Que agora ele tem chances de crescer superando isso. Sim. A partir da constelação que foi feita. Me parece assim que vai por um lugar da pessoa da autorresponsabilidade. A gente traz, sim, né, a carga negativa das histórias da nossa família, mas a gente também tem que ter a autorresponsabilidade de mudar, não é porque a gente veio com essas histórias, que às vezes não são tão boas, que a gente tem que permanecer. A constelação é justamente uma ferramenta que ajuda a nos tirar desse lugar, né? É uma ferramenta de consciência muito forte. É uma ferramenta da gente olhar, né? Porque ele olhou todo o sistema dele aqui de fora. É a gente sair do nosso próprio drama e olhar, né? Para toda a nossa história. Identificar o que é que está... Com o que, né? Que a gente está se alinhando dentro da nossa linhagem, porque às vezes a gente vai para a constelação e não é de ninguém, é nosso mesmo. Então a constelação ela traz clareza do que é nosso, e a partir daí a gente poder fazer diferente. E aí aqui ele continua aqui dizendo, né, ó, na família de origem e em nossos relacionamentos atuais,
o desenvolvimento se dá no sentido da individualização. Isso significa que o indivíduo progressivamente se desprende de seus vínculos. Esse desprendimento visa simultaneamente a integração num contexto bem mais amplo, onde a pessoa fica conectada, porém livre. Ou seja, eu interpreto aqui que eu faço parte desse sistema, eu estou nesse sistema, eu honro todos aqueles que vieram através de mim, porque a vida chegou até mim e ela é maior que tudo. Porém, eu tomo a minha responsabilidade com essa vida, Exato. de levar ela para frente, De prosperar em todos os sentidos, né? de prosperar. E eu acho que é aí que a gente tem um pouco de dificuldade, porque muitas vezes a gente sabe, a gente olha ou que está repetindo algum processo de família, ou a gente entra numa luta e fuga de eu não vou fazer igual meu pai, não vou fazer igual minha mãe, eu não vou fazer, e a gente acaba fazendo. Então, eu acho que a constelação, quando ela traz essa liberdade, é da gente olhar de fora e falar, ok, galera, obrigada por tudo que vocês fizeram por mim, o que fizeram para mim é grande demais, e a partir de agora, e inclusive tem, né, a fala dentro da constelação, eu não vou fazer melhor. Então, eu Sim, vi diferente, né? Sim, eu assisti um outro dia um vídeo onde o Bert Hellinger disse que, por exemplo, essa pessoa que se desprende, ela resolve se desprender, ela se desprende. Só que ela não é feliz, ela é solitária. Porque ela saiu de um sistema, ela está conectada, mas ela desprendeu, ela resolveu ir. Só que ela levou o quê? Aí a culpa. Aí ela tem a culpa, por exemplo. Você não se permite ficar rica, mas aí você resolve, sai, não, eu vou ficar, pronto, acabou. Aí você sai, mas você vai sentir culpa por ter saído, deixado um sistema que viveu na escassez, que vive na escassez, e você vai ser solitária. Até quando ele diz assim, até quando você se depara com um olhar para o seu comportamento, opa, vou ter que trabalhar isso. Aí você vai fazer uma constelação, onde você vai dar o lugar, vai falar, olha, eu estou seguindo, eu posso ajudar vocês, mas muito consciente. E eu se vou permitir, né, Rosa? Aí você realmente vai ser feliz e sem culpa, mas ele é muito claro, ele diz que todo mundo... Eu conversei com a minha cunhada essa semana, ela está passando... Ela tem um ódio tão grande da mãe dela, tão grande, só que ela ajuda a mãe, né? Ajuda a mãe, ajuda as sobrinhas e tudo mais. E tem uma história doida. Eu falei para ela, o que você precisa olhar? Você vai conseguir cuidar da sua mãe consciente, mas sabe quem chora e quem esse ódio aí é da criança lá atrás. Então ela desprendeu, ela ganha dinheiro, ela trabalha, ela ajuda a mãe não tem um puto de um tostão, ela dá cartão de crédito para a mãe, só que ela vive procurando emprego para ganhar mais. Então, vejam, ela desprendeu. Só que o jeito que ela falou comigo, eu falei, nossa, cunhada, você está muito com ódio muito grande. Ela falou, eu odeio essa mulher, mas não é você adulta, porque a mãe pediu, falou que estava precisando foi para na casa de repouso, né? Está lá com a minha sogra. Está lá as duas. E aí disse que a mãe ligou, a mãe é um pé. Aí disse que ligou para ela e falou, quero uma roupa para o inverno, estou sem roupa. E ela falou, claro, falou para mim que era sem roupa, eu vou lá e arrumo e vou levar. Então, tem esse lado dela. Mas é lado dela adulta, que sabe que tem que ajudar e tal. Mas a criança está doente. Está doente. Às vezes também, Rosa, não é nem dela, né? Pode ser? Nem é dela esse sentimento. Às vezes alguma coisa... É bem... Ai, gente, é tão difícil falar sobre isso. É que ela teve muito problema lá, com os pais se separaram, tudo, né? De infância. É claro que a gente tem toda uma justificativa e um repertório que justifica Sim. Justifica o quê, Maga? as nossas emoções.
Ah, a gente é ótimo de se justificar. Então, né? E aí a gente entra, não, porque foi assim, o fulano. E aí, quando a gente vem para a constelação, a gente está falando muito além, né, das nossas justificativas. Sim. Falando daquilo que a gente vive, justifica, mas a gente não vê e às vezes nem sabe a origem. Então, às vezes, essa raiva e esse ódio é de processos que já vêm se repetindo, honrando. Sim. É exatamente isso. Né? O que será que aconteceu ali? Que se agora eu amar minha mãe, eu vou estar sendo desleal com alguém que está Sim, buscando seu lugar dentro do sistema. Ou com o exatamente. próprio padrão da família de filhos, desse desconforto entre mãe e filho, né? De sistema disfuncional, né? Então, Exato. Sistema disfuncional, perfeito. agora, precisa olhar, é isso que o Gert Hering diz. Nesse momento, você tem que olhar para isso, para compreender que foi como foi, bababá, aquela coisa lá, né? Eu acho que mais antes dessa história dessa constelação aqui do livro, ele teve algum momento que ele falou sobre essa questão da culpa. Eu lembro da gente ter comentado num dos encontros. E é isso, né? Vai ter uma culpa, mas é uma culpa que vale a pena ser sentida, porque senão não evolui, o sistema não evolui, nada vai fazer diferente. Ele fala desse jogo da culpa e da inocência. Sim. A inocência e a culpa, ela justifica. Uhum. Ela justifica, ela elabora cenários, novos cenários, né? Então, ou eu estou submisso porque milhões de situações, ou, né, eu sou a vítima por conta de milhões. Então, ele vem falar muito sobre o culpado e sobre o inocente dentro das relações. Sim. Mas agora, disso aqui que a gente vai falar, do liberto, né? Sim. A gente vai falar do liberto. E aí, continuando aqui, ele diz assim, ó. Algo semelhante acontece em regiões montanhosas. Quando alguém sai de uma aldeia onde tudo é estreito e próximo e sobe ao alto de uma montanha, descortina um horizonte cada vez mais amplo. Quando mais alto sobe, mais solitário se torna aqui. Aqui, ó. Apesar disso, é um solitário meio entre aspas, porque a individuação é um caminho solitário. Sim, eu abri mão. Contigo. Exato, é tu contigo. Não é que tu vai ficar sozinho no mundo, ninguém mais. Não, mas é um caminho sozinho, não tem como ser diferente. Sim. Não, porque eu vejo que ele fala desse solitário, é assim, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente nos conhecer espiritualmente, quanto mais as nossas ideias vão divergindo das ideias de quem não está buscando conhecimento. E da maioria, né? Ele vai as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes vai divergir. E a partir do momento que começa a divergir, a gente começa a trilhar um caminho, a gente vai dizer, um caminho personalizado. Quando eu me conheço, eu personalizo o meu caminho. E aí tu vai acabar se aproximando de pessoas que também estão trilhando o caminho personalizado. E talvez seja vai ficando cada vez maior, mais amplo. Então, e aí que a gente precisa entrar com as ferramentas para eu poder trilhar esse caminho sem culpa. Sim. É porque se não for assim, algumas pessoas podem voltar da onde estavam. E volta. Porque não consegue seguir sozinha. Sim. Não consegue seguir sozinha. Isso aí ela volta.
Aí ela acaba voltando, né? Quando ela vê aquela... Porque começa, à medida que você vai sozinha, você vai abrindo o campo, vai aumentando, vai melhorando, vai tudo. Mas se você tiver sofrer alguma coisa no meio do caminho que, de repente, impactar sobre um gatilho, né? Pegar um gatilho, você pode, de repente, voltar, tá? Volta Então, tudo. E aí ele completa dizendo aqui, né? Apesar disso, percebe-se num contexto mais amplo que antes. Assim, na medida em que nos deparamos do que está próximo, nós nos vinculamos a algo maior. Mas o preço disso é o aumento da solidão. À medida que nos desprendemos. Que sim. nos desprendemos. Daí a grande dificuldade que muitos sentem de passar de um vínculo estreito a outro novo e mais amplo. Por outro lado, toda ligação estreita força a evoluir para algo maior e mais amplo. Por essa razão, quando uma relação conjugal alcança o seu ponto culminante, que é o nascimento do primeiro filho, ela perde em intimidade e ganha em amplitude. Com isso, se enriquece, mas a intimidade forçosamente diminui. Deixa eu só fazer um comentário pequeno sobre isso. Eu não tive filhos, né? Não tenho ainda. Mas todas as colegas, assim, às vezes eu vejo elas comentando sobre como é a chegada de um filho no casamento. E que abala, né? Abala as estruturas, porque a mulher fica voltada para o filho. Então, assim, o casamento... uma colega, eu lembro dela, fala assim, olha, para tu ter um filho, teu casamento tem que estar muito bom. Assim, bom, solidificado, talvez seja a palavra. Porque senão ele estremece e talvez até tu te separe, porque ele muda. E eu acho que é isso que ele quer dizer isso aqui, né? Perde em intimidade, porque o casal abre espaço para uma terceira pessoa, mas aumenta em amplitude. E complementando essa sua fala, Janine, de novo, né? Alguém me disse que quando tem um filho, você tem que ter uma consciência muito boa para saber que o filho não pode separar você do marido. Você não pode esquecer o marido. Sim. Que o marido, nesse momento, acaba sendo fundamental do que a criança. Sim. Aí, e você percebe, porque quantos problemas tem quando a criança nasce e a mãe, se não tem essa solidificação, Sim. a mãe se volta com a criança vem preencher aquele espaço. Sim. E ela deixa o marido. Verdade. Aí o marido vai embora. E o perrengue que ela passa? As confusões. Não, mas o pior é que o marido vai embora, a criança vai crescer e vai embora também. Sim. Ou a criança vai se sentir culpada e não vai ser. Vai ter sempre problema. E ela não vai ter o direito. Sim. Ela não vai ter o direito de ser ela, né? Ela não vai ter direito de seguir o caminho dela. É bem complexo, né? A gente tem que entender que nós somos fonte de nova vida. Sim. Né? E por isso que o Bert diz, né? Separa homem e mulher, mas pai e mãe não. Pai e mãe não. Enquanto mãe, eu tenho o pensamento de que os meus filhos eu fiz para o mundo. Não para o mundo que engole, não é esse mundo. Para ter liberdade de seguir. Para que eles façam a vida deles assim como eu fiz a minha. Sim. Então, eu acho que eles têm esse direito de fazer a vida deles assim como eu fiz a minha. Né? E aqui em casa a gente também tem essa filosofia de que a gente nunca vai seguir pela cabeça dos nossos filhos ou nos trocar pelos nossos filhos, porque eles vão embora. Sim. Sim. Então, quem que vai sobrar no final? Você. O casal. Sim, o casal. E o casal na hierarquia, o casal vem antes, né? Vem. E aí, esses anjos que aparecem na minha vida, dando esse spoilerzinho aí, acho que conheceu o Bert Hellinger, não é possível. Porque falou assim, durma com o inimigo.
mas não se separe, até seu filho criar pernas e andar sozinho. Olha o que foi falado, forte, hein? Mas foi dito isso para mim. Eu já era adolescente, já tinha essa cabeça por causa desses anjos que chegam. Esses anjos que aparecem aparece e fala alguma coisa que você capta a mensagem, né? Sim. Mas dormir Aí, com o inimigo... Ó, e diz assim, ó, ao começarem um relacionamento, algumas pessoas pensam que ficarão sempre estreitamente unidas, mas o relacionamento é também um processo de morte. Cada uma de suas crises é experimentada como uma morte, como uma fase do nosso processo de morrer. Nesse processo, algo da intimidade se perde, porém, num outro nível, o relacionamento ganha uma nova qualidade e fica diferente, mais relaxado, solto e amplo. E aí a gente vai falar aqui, se a gente for falar, por exemplo, da intimidade sexual mesmo, a gente sabe que nós somos seres que vamos decaindo e que vai chegar um momento que não vai ter relação sexual. Com certeza. Pode até ter, mas é uma pitadinha, Diferente, né? é uma pitadinha de sal. Então é aí que tá, né? E quando o meu corpo não me permitir mais ser sexualmente ativo, eu ainda vou ter este relacionamento ou o meu relacionamento ele tá pautado numa satisfação sexual? Mas isso a gente só aprende, Depende gente, da base do casando. relacionamento. Isso a gente só aprende casando e É, passando pelo processo, sim, Sim. né? sim. Daí a Ida diz, né? Então não é o amor que se perde aí? Não, não. O amor pode tornar-se maior, muito maior, mas passa para ter outra qualidade. Então, Maduro, e às muito vezes maduro, né? Sem... não tem como, se tu basear a relação de casal no sexo, acabou o sexo, acabou a relação. Acabou a relação. Então, se não se construiu nada além de sexo, Sim. não fica nada. Nada. E Nossa, outra mas coisa que eu as acrescentaria, pessoas precisam ter essa consciência, né? precisam. E outra coisa que eu acrescentaria, né? Porque essa parte da leitura, ela foi muito rica. Quando a Sim, gente traz essa situação de quando nós temos filho, qual é o lugar que nós damos para o nosso filho. E aí, às vezes, tem relacionamentos onde a mulher ela se entrega ali de uma forma inteira para aquele filho e esquece do seu marido. Mas por que que ela esquece? Aí que a gente vai entrar. Será que no momento que ela tem esse filho, ela não está colocando esse filho para suprir uma necessidade dela e tira ele do lugar dele de filho? sim. Aí tirou ele do lugar de. Quando eu tiro ele do lugar de filho, eu tô colocando ele no lugar de alguém. Às vezes é até e é inconsciente, né? A mãe faz isso Consciente. inconsciente. Essa criança vai suprir a minha falta de pai, vai suprir a minha falta de mãe, vai suprir falta de quem? Ou eu vou ser leal ao meu sistema de que ninguém foi feliz. Então, eu também não posso. Então, se eu trouxer essa situação, eu vou cumprir com a minha missão de que é de não ser Sim. feliz. Então, tem muita. E o que a constelação faz? O que a constelação faz, Janine? Libera desses padrões. Olhar, né? Libera desses padrões. Sim. Só que ela só olha quando a gente sente a dor. E E quando muitas está vezes disposto, né? Tem que estar disposto a olhar. Tem que estar disposto a olhar e a solucionar. Porque isso ele falou também um item antes desse que a gente começou, ele estava falando exatamente isso, assim, que na constelação tu tem que olhar para o primordial.
porque a Ida, eu acho que é a Ida que pergunta sobre se não, a Dagmar pergunta sobre a organização da família, né, do Hartmut. Ele disse que não, que ele olhou ali na constelação só o que era necessário para ele ir adiante, que era essa situação da mãe colocar ele em um lugar que não era de filho e que isso impactou a vida dele, ponto. E organizou isso, ponto. E a vida segue. Então, assim, a constelação, ela é para quem quer solução, quer olhar para a solução. Sim. Diz que a gente fala parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Porque às vezes não é mamão, docinho. Às vezes é uma limonada azedinha sem açúcar. Às vezes é fel mesmo, né? E né? Não dizem que o remédio cura. Como é que é? Tem um negócio que é remédio amargo. Como é que é? Tem alguma coisa que se fala sobre remédio amargo, que é bom, que não sei. Popular aí do Sul. Se eu me lembrar, eu falo depois. Que remédio, que legal. Remédio amargo, tipo assim. Agora, ó, você lê pra gente, Janine, que ele vai falar da ordem que precede o amor. A ordem. Eu faço o Hartmut aí, ó. Tá. A ordem precede o amor. Então, Bert Hellinger diz assim: muitos problemas surgem quando alguém pensa que pode superar a ordem por meio de racionalizações, de esforços ou mesmo do amor. Olha que legal, ou mesmo do amor, como o exige. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Não obstante, a ordem nos é pré-estabelecida e não pode ser substituída pelo amor. Isso seria uma ilusão. É preciso voltar à ordem, voltar ao ponto da verdade. Só aí encontramos a solução. Então, deixa eu só fazer um complemento aqui. Vamos dizer, pegando o exemplo dessa constelação do Hartmut. Ele estava no lugar do tio, né? Na vida da mãe. Então, assim, mesmo por amor, ele não poderia continuar naquele lugar. Porque haveria um emaranhamento, o amor não estaria fluindo livremente nesse caso. Mesmo que por amor à mãe ele quisesse manter essa dinâmica, mesmo assim, não seria viável. E outra, ele decidiu olhou, está olhado, está modificado, não tem como permanecer igual. Sim. Então, o amor sempre vai preceder, a ordem precede o amor. Então, restabelecendo a ordem, nesse caso dessa constelação, o amor pode voltar a fluir livremente. E isso também quer dizer o rapaz voltar ao lugar de filho, dentro dele e dentro da mãe. Aí sim terá o amor, né? O amor pode ser. A ordem primeiro. O amor pode fluir. Você fez há pouco um comentário, uma afirmação terrível, que nesse caso o amor não ajuda e não resolve, e que, por conseguinte, não é possível resolver um problema desses por meio do amor. De fato, já tentei isso em muitas variantes e fracassei, mas é uma terrível constatação. O amor é uma parte da ordem. A ordem precede o amor, e este só pode desenvolver-se dentro dela. A ordem pré-existe. Quando inverto essa relação e pretendo mudar a ordem através do amor, estou condenada a fracassar. Isso não funciona. O amor se adapta a uma ordem e assim pode florescer. Assim como a semente se adapta ao solo e ali cresce e prospera. Nesse caso, estou realmente louco ou me comportei como tal.
Sim, porém agora você tem a chance de colocar isso em ordem. Algumas pessoas conseguem recuperar em pouco tempo um monte de coisas, quando realmente agem. Ou seja, né, não é só fazer a constelação, eu tenho que estar disposto a agir diferente no mundo. Sim. Já confissões de culpa e lamentações são apenas substitutivos para a ação, que era o que a Magali estava falando antes. Sim. Elas frustram a ação e enfraquecem. Então, assim, que nem a gente comentou, a gente é ótimo de se justificar, né? Ah, eu sou assim por causa disso, sou assim por causa daquilo. Mas isso frustra a ação e enfraquece. Quando a gente vai, né? Quando a gente está conduzindo a constelação nessas situações, qual que é a frase que a gente usa, né? Que é a frase do amor cego. Então ele está falando aqui. O amor cego não coloca ordem. Sim. Não resolve nada. Não. Não resolve. E se a gente for pensar, o universo não é geométrico e matemático, né? Então, a gente já parte daí de que tudo isso aqui vem de a ordem de alguma coisa. Sim. Sim. Nós relutamos em colocar ordem em qualquer coisa. Por quê? Porque a gente talvez não tenha aprendido ainda a colocar ordem. A gente precisa aprender. E eu acho que é esse caminho que a gente segue aqui com esse estudo. Aprender a colocar, aprender a identificar a ordem e colocar cada coisa no seu devido lugar. Acho que ele vai colocar aqui na ordem de origem, com a Dagmar. Vou fazer a Dagmar, pode ser? Pode. Você colocou o sistema do Hartmut dentro de uma hierarquia. Que tipo de ordem é essa? Existe uma hierarquia baseada no momento em que começa a pertencer a um sistema. Esta é a ordem de origem, que se orienta pela sequência cronológica do ingresso no sistema. Por essa razão, no sistema de Harmut, a primeira mulher tinha precedência sobre a segunda, e o filho mais velho sobre seus irmãos mais novos. Quando se dispõe uma família de acordo com essa ordem, por exemplo, num círculo, as pessoas que ocupam posição inferior ficam no sentido horário, à esquerda das pessoas que ocupam posição superior. O ser é definido pelo tempo e, através dele, recebe seu posicionamento. O ser é estruturado pelo tempo. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Da mesma forma, aquilo que existiu primeiro no sistema tem precedência sobre o que veio depois. Por essa razão, o primogênito tem precedência sobre o segundo filho, e a relação conjugal tem a precedência sobre a relação de paternidade ou maternidade. Isso vale dentro de um sistema familiar. Entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. O que isso quer dizer, né? Aí ele vai dizendo, assim, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa relação se inverte, as coisas correm mal. No exemplo que vimos, para a mãe de Harmut, o sistema de origem, que era a relação dela com o irmão, teve precedência sobre o sistema atual, que era com o filho e o casamento. E as coisas correram mal. Então, você diz que existe uma precedência cronológica, mas também
que o sistema atual tem precedência, entendi bem? Dentro de um sistema existe uma ordem de precedência, de acordo com o início da vinculação ao sistema. Porém, na sucessão dos sistemas, a família atual tem precedência sobre a anterior. Então, resumindo, no sistema de origem, quem chega primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Casei, quem é que tem precedência? O sistema novo. Vamos olhar didaticamente, pedagogicamente. É. Quando eu estou lá dentro da casa do meu pai e da minha mãe, até então eu sou filha e vivo o meu papel de filha. Quando eu me junto a outra pessoa, eu estou instituindo um novo sistema. Exato. E se eu não estiver disponível dentro deste novo sistema, ele não vai funcionar. Então, se eu estiver dentro do meu novo sistema, mas servindo a minha família de origem, o sistema que eu criei, que é aí que a gente fala que é ir para a vida, é o meu direito à liberdade, é o meu direito de fazer diferente, ele não vai funcionar. E aí eu vou estar indisponível para o meu marido, eu vou estar indisponível para os meus filhos. E aí vão começar todas as relações de conflito, que é o que aconteceu lá no caso do Hartmut lá. A mãe não estava disponível. Sim. Ela estava ainda tão ligada ao sistema de origem que mesmo dentro ali do sistema dela, ela procurou colocar ele levar ele, né? A posição, tirar ele da posição de filho e colocar ele na posição do tio. Uhum. Então parece que a gente, de acordo com a nossa consciência, a gente vai inconscientemente adaptando tudo para poder servir. Sim. Sim. Para poder continuar O amor cego e a lealdade. Louco, né? É. Então é isso. Se eu casei. Então, popularmente falando, quando eu caso, a minha família é a minha esposa e os meus filhos. Né? O homem, quando eu caso, a minha família é a minha mulher e os meus filhos. E aí entra aquela coisa, mas meu pai e minha mãe eu não vou ajudar a avó. Mas enquanto meu pai e minha. eu vou falar uma coisa para vocês. De uma forma mais afastada, até, né? Preciso honrar, mas como que eu vou honrar? Honrar é uma coisa. Agora, tornar eles meus filhos é outra. Ou prioridade, né? Então, isso, menina, às vezes, isso se vê muito. Se o homem que fica vinculado ainda lá na família, ou e a mulher também, né? Que fica vinculado lá na família de origem. Então, os filhinhos da mamãe, a filhinha do papai, e aí não consegue estabelecer vínculo e é o seguinte. E tem outro detalhe, né? Por exemplo, eu tive uma boa encrenca na minha vida. Por quê? A minha sogra não aceitava quando eu falava que família agora sou eu, meu marido e os filhos. Anos, ela falava. Como pode esquecer a sua família? Falei, mas a senhora não é minha família, a senhora é parente. Família sou eu, meu marido e meus filhos agora. Entende? Sim. A família da minha mãe tem grupo, mas todo dia assim, ó, bom dia, família. Aí eu penso, não são família, eu falo bom dia, pessoal, tudo bem por aí? Mas eles têm. Bom dia, família, se chamam de família, sabe? Então é uma mistureba, né? E tem que pontuar quem é a família, entendeu? E aí vai ver tudo parente, que é primo, tio, mas esse é um pensamento genuíno até, que acham que não casou, continua sendo da família, entendeu? E aí o que nesse momento cabe, né? Eu acho que esse papel de corte muitas vezes vem dos filhos, porque Sim. O filho já vem com uma outra consciência, às vezes o pai, a mãe tem um outro jeito de pensar, então muitas vezes o filho que precisa estabelecer
esse limite, né? Sim. E priorizar a nova vida, né? Porque Às vezes existe a desconexão, isso está é. fato. Não é cortar laços, não é isso, porque tu sempre vai pertencer àquele sistema, né? Sempre vai pertencer. Mas Não, vamos falar também que a gente pertence a vários sistemas. Vários sistemas. o sistema de origem, o sistema, quem é casado e tem filhos, aquele sistema familiar, quem Eu do trabalho, trabalho. eu estudo, Por os exemplo, meus meu filho de casou. amizade, né? Meu filho casou. Você acha que eu vou brigar com ele? Não, eu sou família. Não. Família é ele, a Bela e os 2 filhos. Você entende? Aí vem a origem dele, somos nós, somos, mais uma vez que ele saiu, se libertou desse sistema aqui, É a vida dele, né? é a vida dele. Isso aí. Eu não sei se vocês querem parar aqui e continuar. Vamos terminar esse do A presidência do primeiro vínculo, porque aí depois vai falar de hierarquia, vai falar bastante de hierarquia, a gente pode trazer para a próxima. Tá. Sim. Tá? E não deixa de ser continuação, né? Vai falar a precedência. Ele vai ficar mais ou menos nesse divórcio, enfim. Sim. Isso. Vou fazer Você o faz o Hellinger agora, Rosa? Eu faço o Hellinger, pode ser. Pode ser? Pode. Vou fazer o fim, tá? Deveria haver também uma ordem de precedência quanto à qualidade dos sistemas, isto é, entre um sistema natural e saudável e outro não natural ou patogênico. Sempre alguém vai bater de frente, né? Querer bater de frente, né? Não, esse tipo de distinção não funciona. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independentemente da qualidade da primeira ligação. Ou seja, mesmo às vezes você fala assim, né? Saí, graças a Deus, saí daquela vida abusiva, né? Só que não. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, assim, às vezes tu tem uma família disfuncional, casou com alguém que tem uma família funcional, então, agora essa é a minha família. Isso. Não é bem assim, porque tu vem, né? Tu vem daquela família, é disfuncional, mas é a família que Deus te deu. Sim. Se excluir é pior. Então, vão por mim, é melhor incluir. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. Você já teve uma história, né? De repente, pode estar repetindo a história, e aí são esses relacionamentos, né? Sai de um, a gente já fez várias constelações. A pessoa vem de um relacionamento e não dá certo nesse outro, vem outro, e vai vindo. E nunca vai dar certo se não resolver o problema lá no anterior. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que, num segundo relacionamento, o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se. Ao desprender-se de uma segunda ligação, sente-se uma culpa menor do que da primeira. Não obstante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro. Ou seja, ele vai ficar sempre com um problema. O segundo vai ser o primeiro, ele não resolveu lá. O segundo vai ser o primeiro. Aí, se ele tiver o terceiro, vai estar acima, mas vai ser o primeiro se separar. Pensa o emaranhado. Deixa eu contar. Mas aí funciona igual na família de origem. Então, assim, eu tive o primeiro relacionamento, aí eu me separei e assumo um segundo. Vai se tornar precedente. Sim. Mas o primeiro não vai deixar de existir. Eu não tenho como anular. Eu tenho que dar o lugar dele. Então, o que acontece, principalmente nessa questão de relacionamento? Me separei, agora eu estou me relacionando. Muitos
não aceita o cônjuge do relacionamento anterior, o cônjuge ou a namorada, ou enfim, né? A gente viu anterior no livro a grandiosidade do vínculo sexual, quando eu me relaciono sexualmente com alguém, o vínculo que eu construo com essa pessoa, Sim. entendeu? E aí, então, agora eu casei de novo, só que o meu marido não aceita o meu ex-marido. Eu tenho que aceitar. Não tem o que fazer. Aí eu tenho filhos com o ex-marido, mas aí eu não posso falar, eu não posso dividir a educação dos meus filhos. Eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo. E eu não tenho como apagar isso da minha vida. Não. Exatamente. E aí, que nem... Pode falar. Apesar do relacionamento atual ser precedente, é ele que está valendo ali na precedência, porém o anterior ele faz parte e precisa ser respeitado. Exatamente. Ele tem o lugar que é dele. Sim. E aqui pode acontecer que num segundo relacionamento o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. Porque o vínculo, né, ali com o primeiro talvez fosse mais forte, mas isso não quer dizer que no amor será menor nos próximos, né? E aí o Harmut diz: sinto-me renovado e cheio de energia, lembrando a máxima: a verdade vos livrará. Sinto-me como no início de uma libertação. Nossa, não poderia ser uma frase melhor, Harmut, para terminar o nosso clube hoje. Sim, e a gente já viu muitas vezes isso, né? Vem alguém com o tema relacionamento e tem que conversar com quem se relacionou para seguir com este. Sim. Entendeu? Senão, vai ficar Sim, assim. Rosa, eu não acho que a gente não tem um ser humano na face da Terra que não tenha dores em relacionamento, seja ele qual for. Sim. Seja com o pai, seja com a mãe, seja com o irmão, seja com o marido, seja com a família do marido, seja no relacionamento do trabalho. O meu nicho que eu coloquei lá com a Elis, Janine, é o relacionamento. Sim. Um dia minha filha perguntou, né? Você vai cuidar de relacionamento de casal, não só homem e mulher? Falei, com certeza, você tem que tratar. Sim. Você tem que incluir. Você entendeu? Sabe que eu estou estudando o Hélio Couto, né? O Caminho das Palestras do professor Hélio Couto. E aí ele fala muito sobre a pirâmide de Maslow, né? Que primeiro as pessoas cuidam ali da sobrevivência, que é o dinheiro para comer, né? Para se manter. E a fome. E aí o segundo degrau é o dos relacionamentos. E que é onde a maior parte das pessoas fica e não consegue seguir. Então, é importante também a gente resolver isso para seguir a nossa evolução, né? E às vezes a gente menospreza essa área, eu digo por mim, mas se isso não está resolvido, não tem como ir adiante. Exatamente. Mas o que empaca a nossa questão de relacionamento é o nosso próprio ego. Sim. Sim. Né? E aí eu acho que a gente tem sobre interessante. Né? Eu acho interessante. Muitas três. Que tanto o professor Hélio Couto fala bastante. E aliás, todos eles falam. Qualquer lugar que você for que vai falar de autoconhecimento vai dizer isso para você. Você estar em harmonia com alguém não significa trazer essa pessoa para a sua vida. Exato. Perdoar não significa você chamar ela para o almoço de domingo. Sim. E é essa parte que, mesmo a gente sabendo, ouvindo 500 mil vezes, o nosso ego não deixa a gente olhar para aquela dor dessa forma. E aí a gente tem que fazer aquele trabalho diário, né? Diário, né? Aí você começa, nossa, ainda não estou pronta para perdoar. Aí daqui a pouco você está um pouquinho pronta.
E aí a constelação ajuda a gente nisso, porque Sim. a nossa postura vai mudar o que o outro fez, que ele não fez sozinho, Sim. porque ninguém faz nada sozinho. Um é contrapartida do outro, por isso que não tem vítima e não tem algoz. O que vai fazer a constelação? Vai olhar para sua dor e mudar a postura diante daquilo. Sim. Aí a gente começa a ver na prática, né? Que tudo aquilo que doía muito começa a doer menos. Vai doendo menos, doendo menos. E Aí é, vem outro é a consciência, né? É É a consciência. não tem como. Não tem Não tem como. como ser diferente. Não. É desenvolver a consciência e até para. A gente vai passar a vida inteira e sempre vai ter alguma coisa. Vai, Que eu acho que porque faz parte da nossa evolução. só não vai ter aquele que falar que não tem, é porque já está perto de. A hora que você não tiver mais se ascensionar. Já chegou o final. Não, aí você se ascensionou, você vai para Sim. Você vai para outro patamar, né? Exatamente. E aí, é isso que às vezes eu falo, que eu estava falando na escola outro dia, aí eu falei, gente, eu penso às vezes que eu até falei para o meu marido, falei, interessante quando você começa a pensar na tua vida, tudo isso que a gente está fazendo, né? Eu acho que a gente já veio melhor, já foi uma pessoa melhor, e foi melhorando a cada vez mais, porque você vem mais desperta. Claro! No movimento gnóstico, eu aprendi isso, sabe? Que Sim. você vai desenvolvendo a consciência para quê? Para que você, se voltar, você volte mais desperta, porque a gente volta sem consciência nenhuma. Mas aí quando você... Nada se perde, fica Exatamente. tudo arquivadinho ali. Aí, e todo mundo vem, quem é meus alunos, né? Ontem, a gente estava conversando, e aí eu falei para eles assim, foi aniversário da Rê. Aí chegou eles, Pro, que dia é hoje? Eu falei, hoje é um dia especial, é aniversário da minha filha. Aliás, gente, olha como a matemática, a professora é fogo, né? Olha como a matemática está na nossa vida. A Renata nasceu hoje, dia 10, mas ela só vai terminar o ciclo dela às 21h15. Aí eles ficaram tudo quietinho ouvindo, né? Aí eu falei, então, a gente tem hora para nascer cada um. Quer ver meu pai? Meu pai nasceu em 1930. Aí, 1900... Vamos ver aqui. Chamei o Google lá e falei, vamos ver que dia da semana meu pai nasceu. Aí fui lá pesquisar. Nasceu numa segunda-feira. Vocês é fácil lembrar, 2015, 2018, já está aí, né? É fácil. Mas ele que nasceu. Agora, veja, ele faleceu dia 7 de setembro de 1975. Um aluno lá já falou assim, nossa, Pro, ele tinha 45 anos. Aí você fica feliz, né? Porque o menino já está fazendo cálculo assim, ó. Aí eu falei, exatamente isso. Então, tá vendo? A gente tem hora para nascer, hora para morrer, tá tudo. Dia, hora, mês, ano. tudo. Então, vejam, para que a gente vai correr? Só que tem um detalhe: você não pode passar pela vida sem dar atenção para ela. Senão não tem sentido. Aí Não você vai precisa correr, trabalhando, mas também não perder tempo, né? aí você vai trabalhando com os pequenos, já desde pequeno, que existe essa. Que você não é um ser que nasceu para vegetar. Não. Não. A gente vem para crescer. Para crescer. Em todos os sentidos. Exatamente. Então, é muito interessante. Aí, eu estava falando ontem, eu falei até para eles, falei, nossa, como a gente tem oportunidade, né? Quanto mais vive, mais oportunidade você tem de ser uma pessoa melhor. Sim. Entendeu? Acho que é isso, então. É isso, gente. Vou encerrando aqui a nossa gravação. E dia 22, às 19 horas, estaremos aqui, 22 de setembro. Já Estaremos aqui, daqui 11 dias exatamente. no dia da árvore. Para a gente continuar essa leitura. E esperamos vocês todos novamente.
Vão vir todas de flores na cabeça, porque é a entrada da primavera. Ai, que legal! Só se for flor de crochê. Um grande beijo para todos. Vou encerrar a gravação. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.